O Santos está conseguindo a proeza de criar uma novela para a contratação de um cara chamado Billy Arce. E aí, a pergunta que me vem na cabeça é: se for para ter novela e complicação para contratar esse tipo de jogador, não é melhor manter o time que tem, jogar, conquistar a vaga para a Série B e usar esse segundo semestre para planejar um time mais forte, já pensando em 2025? É sobre isso que eu vou falar agora nesse episódio do meu canal do Santos e queria discutir com você um pouquinho sobre o que o Santos faz de certo e de errado nesse momento da temporada, levando em consideração o seguinte contexto. O Santos é hoje o líder da Série B, está a 7 jogos invicto, tem o melhor ataque da competição, a segunda melhor defesa. É também o elenco mais caro, mas é o melhor elenco da Série B. Tem tudo encaminhado nesse momento da temporada para chegar na primeira divisão e disputar a primeira divisão em 2025. Só que desde que a janela abriu no dia 10, tem muita gente pedindo a todo momento contratação. O Santos precisa contratar, já passaram não sei quantos dias da janela, a gente não anunciou nenhum nome. O Santos de novo não está atento ao mercado, o Santos não faz nada. E aí eu comecei a pensar: será que realmente o Santos precisa de contratação para esse ano? Para a disputa da Série B, o Santos realmente precisa de reforços? Apesar do Carille falar isso em coletiva, eu não consigo entender o motivo dessa urgência. De verdade, eu acho que talvez ali ter um goleiro reserva experiente, eu até consigo entender. Mas fora isso, eu não vejo nenhuma outra posição que o Santos precise urgentemente ir ao mercado e trazer um bom nome. Agora, se você falar para mim que os nomes que chegam nessa janela serão nomes que serão mantidos para a temporada seguinte e são nomes de Série A com padrão de Série A, aí tudo bem. O problema é que eu acho que no atual momento o perfil de contratação que a diretoria do Santos procura não é um perfil de Série A, é um perfil de Série B, e aí começa a minha preocupação, porque o Santos está com a ampulheta virada na Série B. E em poucos meses o Santos já vai estar praticamente com a vaga assegurada. Se vai ser campeão ou não da segunda divisão, não sabemos, mas pelo menos o direcionamento do campeonato nesse momento, com 4 pontos de vantagem para o segundo colocado, dá tudo a entender que o Santos vai sim se classificar para o ano que vem jogar a Série A, e aí vai precisar de um time muito forte. E aí começa uma ilusão que parece que existe na cabeça dos dirigentes do Santos, que me preocupa, que é esse time atual é suficiente para se manter e disputar uma boa Série A, e não é. O parâmetro que a gente viu no Campeonato Paulista desse ano, que foi o mais próximo que a gente teve para jogar uma primeira divisão, não vale quando você está falando de um campeonato brasileiro com 38 rodadas de pontos corridos. E eu acho que o trabalho que o Santos teria que fazer nessa janela era de buscar nomes que vão ter o vínculo finalizado no final do ano, pré-contrato, jogadores de oportunidade, pensando em janeiro de 25 ou novembro de 24, quando a temporada acaba e você traz esses caras para fazer a adaptação e pré-temporada junto com o time. Qualquer coisa que não seja nesse perfil, eu acho que é um desperdício de dinheiro, que o Santos já não tem, e de tempo, porque você vai ter que ter muito mais dificuldade para contratar um cara na Série B do que recém-promovido na Série A. E mais importante que isso, cada vez que você coloca um jogador veterano para dentro desse elenco, você começa a gerar uma disputa entre jogadores da base, porque esses caras ficam para trás. O Carille tem esse perfil de jogar jogadores mais jovens pro fim da fila. Não fez isso no último jogo porque a fila diminuiu em razão de lesões e suspensões. Na temporada também isso aconteceu. Mas o importante de tudo isso é qual que é o time do Santos para 2025 que o Santos quer projetar a partir de agora e se planejar para ter no ano que vem. Essa discussão, para mim, deveria ser a pauta número 0 dentro dos corredores da Vila Belmiro. Porque para o ano que vem a gente não pode usar de parâmetro o que aconteceu na segunda divisão. E eu vou exemplificar isso.
A última partida do Santos contra o Curitiba foi uma que foi mais elogiada entre todos. Não só pelo resultado em si, mas pela maneira como o Santos se impôs perante um adversário mais fraco, em pior momento na tabela e em pior colocação na tabela também. Agora, quando o Santos faz isso na Série A, a gente sabe como foi o roteiro. Não adianta você ter 2 ou 3 caras bons no time titular, você precisa ter um conjunto muito forte. Porque é esse conjunto que vai dar para você opções ao longo do campeonato num caso de lesão, num caso de reposição de peças durante uma convocação ou até mesmo por uma suspensão por cartão. Esses caras vão ter que criar um grupo mais forte, mais homogêneo. E o Santos hoje, na Série B, não tem um grupo de jogadores homogêneos. E aí tem uma armadilha adicional, que é a armadilha da gratidão. Se esse time que sobe, independente da campanha que faça, vamos imaginar a melhor campanha. Santos campeão da Série B, com 4 rodadas de antecedência, já classificou e já se sagrou campeão. Pô, todo mundo em festa e tal. Não dá para acreditar que esse time, da maneira como está, vai render o mesmo tanto na Série B. Para fazer um parênteses, a assessoria do Fábio Carille lançou uma imagem nessa semana falando dos números do time comandado pelo Carille, que são tão bons quanto os times que estão em primeiro lugar na Série A. E essa comparação é exatamente a mentalidade que eu estou tentando colocar aqui em discussão, que a gente não pode ter. O Santos joga com adversários muito mais inferiores que ele e não faz uma campanha brilhante. Agora, quando você fala que a média de gols do Santos é 1,84, enquanto que a do Flamengo e a do Palmeiras estão por ali, ou um pouquinho para cima, ou um pouquinho para baixo, é você deturpar o número de uma maneira que chega a ser preocupante. Porque o Palmeiras e o Flamengo enfrentam adversários muito melhores que qualquer um que o Santos está enfrentando, inclusive o próprio Santos, e você tem números altos assim. Ou você acha que o Palmeiras e o Flamengo jogando contra esses times da Série B iam ficar nessa média de 1,8 alguma coisa de gols? Com certeza ia ser muito mais. A fragilidade desses adversários e a força desses outros dois são muito distantes. Os adversários são mais fracos enfrentando times ainda mais fortes. Então assim, não dá para comparar. Então, o efeito gratidão não pode acontecer. Ah, o Guilherme é muito bom, super identificado com o clube, tá super feliz, tá em Santos, ajudou muito o Santos para conquistar o acesso de volta. Legal. Vamos analisar friamente o que o Guilherme consegue produzir na Série A. Ele vai ser um titular absoluto da ponta esquerda ou a gente precisa de um jogador na ponta esquerda para ele ser uma opção e entrar em alguns jogos? A gente tem um atacante minimamente que dá para confiar na Série A? Sim ou não? Nossa zaga, com um menino que acabou de ser recém-promovido e uma substituição necessária, porque o Gil vai parar. Quem que vai ser esse substituto? É alguém que tá no elenco? É o Alex, que ninguém cogita pra nada? Ou a gente vai ter que ir no mercado ou vai ter que jogar com o João Basso? João Basso e Jair é a zaga que a gente quer para jogar a primeira divisão? Então, o momento do Santos não é de contratar jogadores para agora. É de começar a pensar desde julho de 24 em janeiro de 25. E as contratações têm que mirar esse salto de qualidade. Evidente que eu não estou dizendo que a gente vai ter que jogar fora todo mundo que conquistou o acesso para a Série B, da mesma maneira que a gente jogou fora boa parte do elenco que caiu para a segunda divisão. Mas eu não acho que é motivo de limpa. Mas é um motivo, com certeza, de você estar atento ao mercado e ao tamanho da divisão que você vai jogar. O mesmo raciocínio vale para os meninos da base. Eles têm que jogar agora na Série B, primeiro, para ganhar experiência, para entender o que é um jogo adulto, porque eles são de uma categoria inferior à de profissionais, e se preparar para um desafio maior no segundo ano. Se a gente não souber, com certeza, ao final dessa temporada, se o Sherman, se o Jair, se o Souza, se o Sandri, se o Miguelito, se o Patati e se o Matheus Xavier servem ou não servem para a Série A, a gente jogou fora o ano de 2024 pensando em base. Porque no ano que vem a régua é muito maior. Você não vai testar esses moleques contra o Palmeiras no Allianz,
jogando o Campeonato Brasileiro num retorno precisando pontuar, porque esses meninos não vão responder. Será uma exceção se eles responderem algo diferente de fazer uma partida abaixo da média. Então, a manutenção desse pensamento de que a gente precisa de peças pontuais para aumentar a qualidade desse elenco, ele não vale para esse ano do Santos. Valeria se o Santos jogasse a Série A. Ah, fez uma boa Série A esse ano, entendemos as oportunidades do elenco, vamos ali pontualmente nos setores que mais precisam de contratação. Não é o caso. O Santos vai jogar uma Série B com sobras, mas chega na Série A pau a pau com os times que vão cair no ano que vem. E essa realidade tem que ser clara, não dá para se iludir como se iludiram no final do Campeonato Paulista. E para fechar o vídeo, antes de se pensar em contratações, a gente tem que ter muito claro quem vai comandar esse time no ano que vem. Se o Carille não é o nome que a gente quer para o ano que vem, ele não pode ser o cara que indica jogadores com contratos de 2, 3 anos para o Santos. Porque o Carille sai no final do ano, ele deixa esse legado para trás, o técnico que vier vai exigir novas contratações, não vai utilizar em muitos casos quem foi indicado da gestão anterior, e você tem de novo um problema de arrecadação e gasto. Porque esse time não vai entregar em campo o que se espera, porque não tem peças para isso, e o Santos vai ter gastado dobrado. Gastou agora para contratar um monte de bagre que não resolveu nada, ou que não resolve nada na Série A, e perde potencial de compra na janela que mais importa. Então, definir se o Carille é o cara pro ano que vem ou não, e para mim tá muito claro que por mais que, a menos que ele faça do jogo do Curitiba uma virada de chave em que todos os jogos do Santos passem a ser com esse nível de entrega, de resultado e de desempenho dentro de campo, ele não é o nome que vai ser pro ano que vem. Ou seja, a gente já tem um problema no comando dessa equipe. E aí você tá falando em trazer jogadores agora, como o Billy Arce, que você, primeiro, não sabe o que pode entregar num time, num mercado como o Brasil, e segundo, jogando uma Série B. Se esse cara arrebenta esse ano e joga muito na Série B, você não sabe se isso é o teto dele, ou você vai ter uma nova aposta no ano que vem, testando esse mesmo elenco, jogando numa Série A. Então, para mim, o Santos não deveria contratar ninguém. O Santos deveria se fechar em cima desse elenco e até o final do ano, usando todas as peças disponíveis, usando toda a minutagem disponível para os meninos da base, e a partir do final dessa temporada, ou um pouquinho antes da temporada acabar, já entender quais são as peças que precisam trazer e quais as peças que ele não vai contar para o ano seguinte. Esse planejamento tem que acontecer o quanto antes, dentro da temporada de 2024. Se a gente fizer um caminho diferente disso, vai chegar no final do ano e vai ter essa mesma loucura de contratação que está acontecendo agora. E aí a coisa vai ser muito pior, porque aí a gente vai disputar o mercado com times da Série A. E a gente sabe que o serviço de scout que o Santos tem é fraco, que a liderança, o executivo de futebol do Santos não é um cara que tem um super trabalho de ampliação de mercado, porque ele fica focando nos mesmos jogadores, ou jogadores veteranos, ou jogadores com uma condição de contrato favorável às finanças do clube. Então, tudo isso leva o Santos para um caminho perigoso, pensando em volta da Série A. Mas eu acho ainda que dá tempo de corrigir. Mas, reforço, não traria ninguém para jogar o restante da Série B, exceção feita a um goleiro reserva, com um contrato de 6 meses para não ficar no ano passado, não ficar no ano que vem, porque o goleiro que não jogou neste ano com certeza volta para o ano que vem, que é o João Paulo, e deve disputar a posição com o Brazão, e aí você estaria bem suprido nessa posição também. Beleza? Conta pra mim o que você acha nos comentários. Não se esquece de dar o like no vídeo e se inscrever no canal. Logo, logo vamos chegar a 500 inscritos aqui no meu canal de Santos e eu tô de volta no próximo vídeo. Abraço, tchau!